A relação entre John Elton e a princesa Diana foi de admiração e amor mútuos, o que levou a um impacto transgeracional mesmo após sua trágica partida. Elton tem sido um mentor para os filhos dela em meio a dramas reais amplamente divulgados, mostrando a dinâmica de seu amor e compromisso com sua falecida amiga. Agora, em uma revelação impactante, Elton John acaba de romper o silêncio sobre a princesa Diana, deixando muitos em choque. O que ele revelou? Isso muda tudo o que sabíamos antes? Junte-se a nós neste vídeo enquanto mergulhamos nos detalhes. Antes de mergulharmos nas revelações dele, vamos descobrir como eles se conheceram e a dinâmica de sua amizade. Em uma noite quente de verão de 1981, duas pessoas notáveis se encontraram pela primeira vez na comemoração do 21º aniversário do príncipe Andrew. Elton John, uma superestrela internacional consagrada, estava lá para se apresentar, enquanto Diana, a recém-proclamada princesa de Gales, acabava de sair de seu casamento de conto de fadas com o príncipe Charles. Curiosamente, para um evento tão grande, a festa parecia escassamente frequentada, mas essa estranha atmosfera acabou sendo o cenário ideal para que uma cena mágica se desenvolvesse. Ansiosa para se afastar da formalidade sufocante das obrigações reais, Diana se viu sozinha no enorme salão de baile com Elton. Quando a banda começou a tocar um animado Charleston, ela reuniu coragem para se aproximar dele e pedir uma dança. O que aconteceu foi uma cena digna de um filme romântico. Duas figuras proeminentes, geralmente separadas por seu alto status, encontraram-se unidas em uma pista de dança vazia. Risadas ressoavam no salão enquanto giravam juntos, deixando momentaneamente de lado suas identidades como estrela pop e princesa, perdidos na pura alegria do momento. O que poderia ter sido uma fascinação passageira se transformou em uma amizade profunda e duradoura. Desde aquela noite em diante, Diana e Elton tornaram-se quase inseparáveis. Sua relação era baseada em muito mais do que sua mútua fama. Fundamentava-se em uma profunda compreensão humana e empatia. Ambos eram idealistas sensíveis, lidando com as terríveis pressões de suas identidades públicas. Diana sentia-se presa em um casamento cada vez mais infeliz e encontrava conforto no humor, na compaixão e na compreensão genuína de Elton. Em troca, Elton descobriu uma amizade revigorante em Diana, uma mulher que podia encontrar humor nas absurdidades da fama e da realeza, e que o tratava não como uma celebridade, mas como um verdadeiro amigo. Ao longo dos anos, o mundo testemunhou sua alegre camaradagem em inúmeros eventos públicos, onde frequentemente eram vistos rindo e aproveitando a companhia um do outro. Mas por trás desses amplos sorrisos, havia uma amizade mais complexa do que qualquer um sabia. Seu amor foi uma fonte de alegria infinita, mas também se tornaria uma causa de dor indescritível para ambos. Enquanto se ajudavam a enfrentar suas crises individuais, as complexidades de sua amizade refletiam as dificuldades de suas vidas clamantes. Então, por que a princesa Diana foi tão amada e o que Elton John tem a dizer sobre ela? Diana era reconhecida por sua profunda compaixão, que se estendia muito além de suas responsabilidades oficiais reais, lhe valendo o título de um ícone humanitário global. Durante seu casamento com o príncipe Charles, ela apoiou mais de 100 organizações de caridade, demonstrando seu compromisso com várias causas. Mas, após sua separação em dezembro de 1993, Diana decidiu reduzir suas aparições públicas para encontrar um equilíbrio entre seu personagem público e uma vida mais privada. Diana dedicou-se a ajudar os menos afortunados, desafiando tabus sociais e destacando os problemas que o mundo precisava abordar, apelando à sua profunda empatia. Uma de suas principais preocupações era a questão dos jovens sem teto. Como fervorosa defensora da Centerpoint, uma organização de caridade que trabalha com jovens em situação de rua, ela costumava visitar o centro para se reunir com os residentes e estabelecer um contato pessoal. Seu compromisso também oferecia assistência vital e, o mais importante, atenção pública ao problema dos jovens sem teto. Além de seu trabalho com jovens em situação de rua, Diana desempenhou um papel significativo na luta contra o HIV e a AIDS.
Foi em uma época de intenso estigma em torno do vírus que ela estabeleceu uma unidade especializada em HIV/AIDS no Hospital Middlesex, em Londres, que oferecia atendimento especializado a pessoas infectadas durante o auge da epidemia, no final dos anos 80 e início dos 90. Seus esforços foram fundamentais para aumentar a conscientização pública e diminuir o estigma em torno da doença. Diana enfrentou bravamente o medo associado ao AIDS, demonstrando que o vírus não podia ser transmitido por contato casual. Ela chegou ao ponto de interagir pessoalmente e apertar a mão de pessoas que viviam com AIDS, ajudando a dissipar mitos e reduzir o medo em torno da doença. Ela também falou sobre o problema da hanseníase, uma doença igualmente carregada de estigma social. Diana visitou hospitais e missões de hanseníase ao redor do mundo, abraçando calorosamente os pacientes sem hesitar. Suas ações enviaram uma poderosa mensagem de aceitação e desafiaram a discriminação que as pessoas afetadas pela hanseníase enfrentavam. Lutou incansavelmente para melhorar as condições de vida e o atendimento aos doentes de hanseníase, deixando uma diferença duradoura em suas vidas. Ao longo de sua vida pública, Diana continuou a destacar questões sociais importantes, promovendo uma sociedade mais compassiva. Em 1997, ela se tornou uma sensação global ao caminhar por um campo minado em Angola para falar sobre a necessidade de mais fundos para limpar minas e pedir a proibição de minas terrestres em todo o mundo. Apenas um ano antes de sua trágica morte, Diana falou em uma conferência sobre minas terrestres em Londres, sublinhando a necessidade de ação. Um compromisso público ocorreu durante uma visita à Bósnia, de 7 a 10 de agosto, onde ela percorreu projetos de desminagem nas cidades de Travnik, Sarajevo e Sanaika. O incansável trabalho da princesa Diana deixou um legado de cuidado e ação. E agora, milhares de pessoas estão inspiradas a trabalhar por aqueles que mais precisam. Quais foram algumas das lutas da princesa Diana? Vamos aprofundar nos detalhes. As lutas pessoais de Diana com a vida real se intensificaram em meados da década de 1980, quando sua amizade com Elton John se aprofundou significativamente, à medida que as rachaduras em sua vida aparentemente perfeita começavam a surgir. Atrás da fachada de conto de fadas, seu casamento com o príncipe Charles estava desmoronando, e as demandas implacáveis da vida real estavam afetando terrivelmente sua saúde mental. Durante esse período, as batalhas de Diana contra a bulimia, inseguranças e uma profunda solidão começaram a vir à tona, embora grande parte de seu sofrimento permanecesse oculta ao público. Para Elton, que também enfrentava seus próprios demônios de vício e questões de saúde mental, os problemas de Diana tinham um significado especial. Ele se tornou mais do que um amigo. Ele era um confidente e um porto seguro, alguém em quem ela podia confiar quando os muros do Palácio de Buckingham se tornavam insuportáveis. Em conversas privadas, Diana desabafava com Elton sobre seus medos e frustrações mais profundas, muitas das quais giravam em torno de seu tumultuado casamento. Elton lembra carinhosamente das chamadas telefônicas noturnas, nas quais Diana expressava sinceramente seus sentimentos de isolamento e desespero. Ela frequentemente falava sobre se sentir presa em um casamento sem amor, com um marido mais preocupado com a imagem da monarquia do que com o seu bem-estar. O distanciamento emocional de Charles só aumentava seu sofrimento, já que ele parecia estar muito mais interessado em seu relacionamento com Camilla Parker Bowles do que em reparar sua conexão desgastada com Diana. Nos momentos de maior vulnerabilidade, Diana sentia que estava perdendo o senso de si mesma, e em Elton encontrou um ouvinte compassivo e uma presença reconfortante. Contudo, sua amizade não era marcada apenas pela tristeza. Eles compartilhavam um grande senso de humor, o que certamente foi um dos elementos que os uniu. Diana e Elton tinham um amor pelo lado absurdo da vida e frequentemente faziam piadas sobre as estranhezas da fama e as pressões de suas respectivas posições. Essa habilidade de encontrar alegria, mesmo nos momentos mais sombrios, tornou sua amizade verdadeiramente especial. Mas à medida que seu vínculo se fortalecia, também crescia o abismo entre Diana e Charles. Elton revelou mais tarde que Charles não era apenas um observador passivo do sofrimento de Diana.
ele ativamente influenciava as relações em sua vida pessoal, incluindo sua amizade com Elton. Enquanto a relação de Diana com Charles vacilava, algo ainda mais sinistro se desenvolvia nos bastidores. Durante anos, Elton assumiu que a distância que surgiu entre ele e Diana era em grande parte devido aos problemas dela. Ele não sabia que outras forças estavam em jogo, tornando sua amizade ainda mais complexa. Qual foi a verdade por trás da disputa deles? Vamos descobrir o papel que o rei Charles teve na questão. Em revelações recentes, Elton John lançou luz sobre um aspecto preocupante de sua amizade com a princesa Diana: a influência de Charles. Preocupado com a imagem da família real, Charles via a crescente popularidade de Diana como uma possível ameaça. Seu comprometimento com o trabalho humanitário, sua abertura ao público e sua habilidade de conectar-se emocionalmente com as pessoas a tornaram a figura real mais querida, frequentemente eclipsando o próprio Charles. À medida que sua influência continuava a crescer, também aumentava o desejo de Charles de controlar a narrativa em torno da vida de Diana, inclusive suas amizades. Charles sentia-se cada vez mais desconfortável com os estreitos laços de Diana, com figuras de destaque fora da família real, especialmente com Elton. A extravagância de Elton e seu envolvimento com temas controversos, como a defesa da causa do AIDS através de sua fundação, preocupavam a família real, que tradicionalmente mantinha valores conservadores. Charles temia que a associação de Diana com Elton pudesse atrair escrutínio negativo à monarquia. Assim, ele começou a exercer uma pressão sutil para que eles se afastassem. Embora não tenha sido uma ordem direta, a mensagem era clara. Sua amizade com Elton poderia ser vista como um risco, e para o seu próprio bem, seria melhor se afastar. O ponto alto do relacionamento entre Elton e Diana aconteceu em 1997, poucos meses antes de sua morte. Elton estava trabalhando em um livro de mesa de centro beneficente para arrecadar fundos para sua fundação de AIDS, uma causa que lhe era incrivelmente importante, especialmente em uma época em que a epidemia de AIDS era altamente estigmatizada. O livro incluiria fotos de várias figuras conhecidas, e Diana havia concordado em escrever o prólogo. Sua participação era crucial. Não só aumentaria a visibilidade do projeto, mas também ajudaria a reduzir o estigma em torno do AIDS. Na época, o apoio dela parecia uma vitória para ambos, e Elton estava animado para fazer parte disso. No entanto, Elton afirma que o rei Charles expressou objeções sobre a participação de Diana em um projeto que muitos consideravam polêmico, já que ele não queria fazer nada que pudesse prejudicar sua imagem pública. Como resultado, Diana, pressionada por Charles, tomou a dolorosa decisão de retirar-se do projeto. Isso deixou Elton de coração partido e preparou o cenário para um doloroso afastamento entre os dois amigos. Para Elton, isso foi sentido como uma traição, não apenas de sua amizade, mas também do compromisso compartilhado com causas importantes. Para Diana, foi apenas mais uma ilustração de como sua vida estava cada vez mais moldada pelo peso do dever real, sufocando suas relações privadas e fazendo-a sentir-se como uma prisioneira. Em meio ao escândalo do livro beneficente, a amizade entre Diana e Elton entrou no que pode ser descrito como um profundo afastamento. Suas chamadas e visitas, que antes eram algo habitual, tornaram-se muito mais esporádicas, e a calidez de sua relação parecia evaporar quase instantaneamente. Para Elton, esse período de separação foi profundamente traumático. Ele nunca viu Diana apenas como uma figura real. Ela era um ser humano real, vivo e imperfeito, que esteve ao seu lado em alguns dos momentos mais baixos de sua vida. Perder essa conexão foi como perder uma parte de si mesmo. Foi ainda mais doloroso perceber que seu afastamento não foi inteiramente decisão de Diana. A influência de Charles pesava muito sobre a situação, tornando ainda mais difícil para Elton lidar com a perda. A própria Diana estava lidando com seus próprios demônios emocionais. As pressões de sua vida pública, as tensões constantes com a família real e os sentimentos de isolamento estavam afetando seu bem-estar. Ela começou a se isolar de alguns de seus melhores amigos. Não era apenas Elton, era como se as paredes do Palácio de Buckingham estivessem se fechando ao seu redor, e sua vida já não lhe pertencia como antes, cortando-a e deixando-a sozinha.
Em um momento crítico, quando parecia que a amizade entre Elton John e a princesa Diana poderia se perder para sempre, uma tragédia os uniu novamente de forma inesperada. Em julho de 1997, o mundo da moda ficou chocado com o assassinato de Gianni Versace, um amigo próximo tanto de Elton quanto de Diana. Sua morte foi um ato de violência sem sentido que surpreendeu a todos. Mas para Elton e Diana, foi ainda mais pessoal. Eles compartilhavam um vínculo profundo com Versace e sua trágica perda lhes deu a oportunidade de se reconectarem após meses de distância. Em um verdadeiro golpe do destino, Elton e Diana se encontraram sentados lado a lado no funeral de Versace em Milão. Rodeados pela dor, uniram-se em sua tristeza, e a tensão que havia caracterizado sua relação começou a desaparecer. Eles seguraram as mãos e compartilharam conversas tranquilas, e pela primeira vez em meses, sentiram que realmente estavam se reconectando. Esse momento foi agridoce para Elton. Ele estava grato por ter Diana de volta em sua vida, mas as circunstâncias eram devastadoras. Ambos haviam perdido um amigo querido, e sua relação tinha sido marcada pelas pressões de suas vidas públicas. No entanto, naquele momento de luto compartilhado, parecia que podiam deixar tudo isso para trás e se concentrar em seu vínculo. Tragicamente, a reconciliação deles seria breve. A vida de Diana chegaria a um fim trágico, deixando Elton para lidar com a dor esmagadora de perder, não apenas uma, mas duas amigas próximas em questão de semanas. O mundo parou no dia 31 de agosto de 1997, quando a chocante notícia da morte da princesa Diana em um acidente de carro em Paris veio à tona. A reação imediata foi de incredulidade e tristeza, e o luto das pessoas ao redor do mundo foi sem precedentes. Para Elton John, a dor foi profundamente pessoal. Ele havia acabado de restabelecer a amizade com Diana após uma dolorosa separação, e agora ela se fora para sempre. O peso dessa perda parecia quase insuperável. Elton sempre estivera ciente das lutas de Diana, mas nunca imaginou que sua vida seria interrompida de forma tão repentina e trágica. Enquanto o mundo lamentava seu falecimento, Elton enfrentou a difícil tarefa de se despedir de sua querida amiga de uma maneira que honrasse sua memória e o vínculo especial que compartilhavam. Foi-lhe pedido que cantasse em seu funeral, uma responsabilidade que pesava muito sobre ele. Naquele momento, ele estava determinado a celebrar a vida de Diana, sua bondade e o impacto que teve em tantas pessoas, enquanto também lidava com o profundo sentimento de perda que acompanhava sua ausência. A homenagem de Elton à princesa Diana em seu funeral foi um dos momentos mais significativos de sua vida. Ele sentia uma imensa responsabilidade de fazer o certo, não apenas por ele, mas pelos milhões de pessoas que estavam de luto ao seu lado. O que se seguiu foi um momento definidor na história moderna. A emotiva interpretação de Elton de uma versão adaptada de sua canção Candle in the Wind. Originalmente escrita como um tributo a Marilyn Monroe, essa versão se transformou em uma tocante homenagem à princesa Diana. Quando cantou a emocionante frase "Adeus, Rosa da Inglaterra", o mundo chorou coletivamente. Esse momento se tornou um símbolo de dor compartilhada, com a voz de Elton servindo como a trilha sonora emocional do luto global pelo falecimento de Diana. A resposta do rei Charles à homenagem de Elton foi de profunda emoção, mas nos bastidores, nem todos concordaram com a decisão de permitir que ele se apresentasse. Relatos recentes revelaram que Charles inicialmente foi relutante em permitir uma apresentação tão moderna e emocional durante o que deveria ser um evento real solene. Preocupado com a manutenção da dignidade e das tradições da monarquia, dizem que ele teve reservas sobre a interpretação de Candle in the Wind no funeral. Seus receios estavam relacionados ao medo de que a apresentação pudesse ofuscar os elementos tradicionais do serviço e desviar a atenção do luto formal da família real, focando-se, em vez disso, no desabafo emocional do público. O ponto de virada veio quando o reitor de Westminster interveio, reconhecendo a necessidade de permitir que o público pudesse lamentar de uma forma que se sentisse genuína e próxima. O reitor compreendeu que a morte de Diana havia tocado milhões de pessoas e que seu funeral precisava refletir essa profunda conexão emocional.
foi justamente essa intervenção que levou à decisão de permitir que Elton se apresentasse. Para Elton, saber que o rei Charles havia sido reticente em relação à sua homenagem adicionou uma camada extra de complexidade a um dia já carregado. Ele percebeu que sua apresentação não era apenas para Diana, mas também para todas as pessoas que a amavam. Como a relação entre Elton John e a princesa Diana evoluiu de forma póstuma? Vamos explorar os detalhes. Após a morte de Diana, apesar da tensão contínua entre Elton John e o rei Charles, a relação de Elton com o príncipe Harry continuou a florescer. Desde muito jovem, Harry desenvolveu uma conexão única com Elton, a qual se aprofundou significativamente após a trágica perda de sua mãe, a princesa Diana. À medida que Harry amadurecia, ele recorria cada vez mais a Elton em busca de orientação e apoio. Elton, que sempre apreciou a bondade e a empatia de Diana, viu essas mesmas qualidades em Harry. Entendendo as pesadas responsabilidades de ser um membro da realeza, Elton sentiu um forte desejo de ajudar Harry a lidar com as dificuldades que enfrentava, assim como Diana uma vez o ajudou. Esse vínculo se fortaleceu ainda mais em 2018, quando Elton se apresentou no casamento de Harry e Meghan Markle. Essa apresentação foi muito mais do que um gesto de entretenimento. Representou o profundo afeto de Elton pelos filhos de Diana e seu compromisso de estar lá para eles, especialmente à medida que suas relações com outros membros da família real se tornavam mais tensas. À medida que a relação de Harry com o rei Charles se tornava cada vez mais distante, Elton se encontrou no meio de uma divisão real, apoiando firmemente Harry e Meghan. Nos últimos anos, enquanto o casal enfrentava um escrutínio implacável da mídia, Elton emergiu como um de seus defensores mais fervorosos. Tendo testemunhado a intensa pressão midiática que perseguiu Diana, ele estava determinado a proteger seus filhos para que não experimentassem o mesmo destino. Quando Harry e Meghan foram acusados de hipocrisia ambiental por usarem jatos privados, foi Elton quem tomou a iniciativa de esclarecer a situação. Ele revelou que havia organizado os jatos privados para a viagem à sua casa em Nice e garantiu que todos os custos de compensação de carbono necessários fossem cobertos. Em uma declaração pública comovente, Elton defendeu apaixonadamente o casal, denunciando o tratamento injusto que receberam da imprensa. No entanto, o apoio franco de Elton a Harry e Meghan não veio sem consequências. Seu respaldo público ao casal, especialmente à luz dos desafios impostos pela família real, apenas ampliou a lacuna entre ele e o restante da monarquia, particularmente com o rei Charles. Tornou-se evidente que a lealdade de Elton estava firmemente com Harry e Meghan, marcando uma ruptura significativa entre ele e a família real. Para Elton, essa postura não se tratava apenas de defender seus amigos. Era uma reflexão dos valores que ele e Diana compartilhavam. Sempre havia admirado a coragem de Diana em enfrentar injustiças, e agora estava demonstrando a mesma bravura ao apoiar os filhos dela em um momento de necessidade. O que Elton John tem a dizer sobre a princesa Diana que deixa todos surpreendidos? Vamos descobrir. Elton John recentemente quebrou o silêncio sobre a princesa Diana, surpreendendo a todos. Ele nunca perdoou os paparazzi que a perseguiram incansavelmente. Foi muito claro sobre sua aversão à constante atenção midiática que acompanha a fama, expressando sua frustração com o fato de que tal escrutínio contribuiu para as trágicas circunstâncias que cercaram a morte de Diana. Ao refletir sobre seus anos passados, Elton lembrou-se de como ressentia a presença implacável dos meios de comunicação e o escrutínio constante que seguia suas aparições públicas. Essas pressões frequentemente levaram a disputas públicas significativas, e os meios de comunicação capturaram com frequência suas lutas pessoais e batalhas contra seus demônios internos. Em suas memórias, Elton enfatizou seu desejo de ser aberto sobre essas experiências, revelando o custo que a fama pode ter. Ao recordar sua longa amizade com Diana, uma coisa é certa: o legado dela é mais poderoso do que nunca. Elton sente que o rei Charles nunca compreendeu completamente a profundidade e o significado desse legado. Em entrevistas recentes, ele discutiu abertamente o papel de Charles em moldar a vida de Diana e, em última análise, seu trágico destino. Elton acredita que a obsessão de Charles em preservar a imagem da família real
combinada com sua relutância em aceitar os aspectos emocionais e humanitários do caráter de Diana, contribuíram para as dificuldades que ela enfrentou tanto publicamente quanto em particular. Para Elton, Diana representava algo muito maior que a monarquia. Ela personificava a compaixão, a empatia e o potencial de mudança. Sua capacidade extraordinária de se conectar com as pessoas em um nível pessoal, superando as barreiras tradicionais de formalidade, é o que a tornava tão querida. Embora sua vida tenha sido tragicamente abreviada, a influência que exerceu continua a ressoar em nível global. Esse legado está constantemente na mente de Elton, misturando tristeza e admiração. Ele lamenta a perda de uma amiga que poderia ter realizado muito mais, mas também celebra o impacto extraordinário que teve durante sua vida. Apesar de sua relação tensa com o rei Charles, o compromisso de Elton em honrar a memória de Diana nunca vacilou. A decisão de Elton de falar abertamente sobre sua relação com Diana e seus sentimentos complicados em relação a Charles não foi um impulso repentino. Ele sabia que suas palavras abririam feridas antigas e reacenderiam o interesse público em uma história que já havia sido contada muitas vezes. No entanto, desta vez, parecia diferente. Elton tinha a intenção de compartilhar detalhes de sua perspectiva que ainda não haviam sido revelados. Ele expressou uma profunda tristeza por como as coisas se desenrolaram entre ele e Diana, enfatizando como as pressões da vida real e a influência de Charles contribuíram para seu afastamento. Mais que qualquer outra coisa, a decisão de Elton de falar serve como um testemunho do impacto duradouro da vida e do legado de Diana. Elton reconhece que suas palavras não mudarão o passado, mas ao compartilhar a verdade, espera honrar a memória da mulher a quem amou e admirou profundamente. Para ele, romper seu silêncio não era apenas contar sua versão da história. Tratava-se de assegurar que o legado de Diana perdure nos corações daqueles que a conheceram e daqueles que a amaram à distância. À medida que Elton entra no próximo capítulo de sua vida, seu vínculo com Diana permanece inabalável. Embora sua relação com a família real talvez nunca seja totalmente reparada, seu amor e respeito por Diana estarão sempre no centro de sua narrativa. As lembranças de sua amizade com ela continuam vivas, lembrando a Elton a importância da autenticidade, o valor da compaixão e o poder de ser fiel a si mesmo. Qualidades que Diana encarnava em todos os aspectos de sua vida. A influência de Diana também é evidente na forma como Elton se relaciona com os filhos dela. Sua conexão com Harry e William representa uma extensão de sua devoção a Diana, como um tipo de legado emocional que ele se comprometeu a preservar. Elton tem sido uma presença constante para Harry e Meghan, um defensor de seu bem-estar em meio ao escrutínio incessante da mídia, lembrando a todos os que amaram Diana que o espírito dela vive através de seus filhos e de suas ações. Para Elton John, a história de sua amizade com Diana não é apenas um capítulo de sua vida, mas uma influência duradoura que continua a moldar suas decisões e sua visão do mundo. Diana o ensinou sobre o valor da empatia e o poder de usar a fama para promover mudanças. E esses princípios continuam a orientar sua vida e seu trabalho. Em última análise, o tributo mais poderoso que Elton pode render a Diana não está apenas em suas palavras, mas em como ele continua o legado de bondade e humanidade que ela deixou. Através de seus atos, de suas músicas e de sua conexão com Harry e William, Elton garante que a história de Diana permaneça viva, lembrando o mundo do impacto extraordinário de uma mulher que transcendeu as barreiras da realeza e tocou os corações de milhões. O que você acha dessas revelações? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha achado interessante. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo que aparece na sua tela para ficar por dentro das histórias das suas celebridades favoritas. Nos vemos lá. Vin Diesel, uma das figuras mais reconhecidas de Hollywood, é conhecido por seu papel como Dominic Toretto na franquia Velozes e Furiosos.
Apesar de sua fama, Diesel permaneceu um tanto enigmático, especialmente quando se trata de sua etnia e história pessoal. Ele já falou várias vezes sobre sua origem ambígua, mencionando que sua mãe tem raízes escocesas, mas que nunca conheceu seu pai biológico. Diesel afirmou: "Tudo o que sei da minha mãe é que tenho conexões com muitas culturas diferentes, o que deixou sua origem étnica como um tema de especulação." Crescendo em um ambiente multicultural, Diesel acredita que o relacionamento de seus pais teria sido ilegal em algumas partes dos Estados Unidos durante a época das leis contra a miscigenação, que proibiam casamentos interraciais em certas regiões. Essa conexão com diferentes culturas influenciou profundamente a visão de mundo de Diesel, particularmente quando se trata de abraçar e amar todos ao seu redor. No entanto, apesar de sua natureza aberta, uma tragédia atingiu a vida de Diesel quando seu amigo próximo e coestrela de Velozes e Furiosos, Paul Walker, morreu tragicamente em um acidente de carro. Essa perda deixou uma marca profunda em Diesel, tornando evidente que Walker não era apenas um colega, mas como um irmão para ele. A dor de perder Walker afetou profundamente Diesel, levando-o a fazer várias homenagens emocionantes, especialmente em relação à filha de Walker, Meadow Walker. Walker e Diesel compartilharam um vínculo que transcendeu as fronteiras de Hollywood. Embora as amizades entre celebridades sejam frequentemente destacadas na mídia, como a de Matt Damon e Ben Affleck, ou a de Ryan Reynolds e Hugh Jackman, poucas amizades em Hollywood foram tão profundas ou apreciadas quanto a de Diesel e Walker. Sua relação, enraizada em respeito mútuo e amor fraternal, tornou-se um símbolo de amizade tanto na tela quanto fora dela. A morte trágica de Walker em 2013 deixou um vazio não apenas nas vidas de seus fãs, mas também na de Diesel. O vínculo entre os dois homens era tão forte que, quando Meadow Walker se casou, Diesel a acompanhou até o altar, assumindo um papel que seu falecido pai teria desempenhado. Apesar da perda de seu querido amigo, Diesel continua a honrar Walker em sua vida cotidiana. Sempre que surge a oportunidade, ele fala com carinho de Walker e garante que seu legado permaneça vivo. Um momento particularmente comovente ocorreu quando Diesel compartilhou um conselho que Walker lhe deu sobre paternidade. Diesel lembrou que durante as filmagens de Velozes e Furiosos 4, ele contou a Walker que estava prestes a se tornar pai. Walker, que já era pai de Meadow naquela época, deu a Diesel um conselho marcante. "Muitos caras durões vão te dizer para esperar do lado de fora da sala de parto, mas isso está errado", disse Walker. "Entre lá, corte o cordão umbilical e será o melhor dia da sua vida." Diesel frequentemente reflete sobre esse conselho e acredita a Walker por ajudá-lo a navegar pela jornada da paternidade. Diesel compartilhou esse conselho publicamente no 8º aniversário da morte de Walker, revelando que o bebê que ele havia recebido com a orientação de Walker acabaria sendo a dama de honra no casamento de Meadow. A filha de Diesel, Rania Riley Sinclair, foi a pessoa que Meadow escolheu para desempenhar esse papel especial, solidificando ainda mais o vínculo entre suas famílias. "O mesmo anjo para o qual você me ajudou a me preparar da maneira mais bonita com seu conselho fraternal é o mesmo anjo que a preciosa Meadow pediu para ser sua dama de honra", escreveu Diesel em uma comovente postagem no Instagram. Ao longo de sua carreira, Diesel cultivou uma reputação como um cara durão e um ator hipermasculino. Seus papéis em filmes como XXXX, Pitch Black e, claro, na franquia Velozes e Furiosos, muitas vezes o retrataram como um homem de ação, com músculos imponentes, explosões e heroísmo implacável. Mas por trás dessa imagem, Diesel é muito mais do que apenas um homem forte. Ele é um homem de profunda inteligência emocional, sensibilidade e uma forte crença no poder do amor. Diesel já falou várias vezes sobre seu desejo de ser visto como mais do que apenas um ator musculoso, explicando que, embora possa ter interpretado personagens duros, sua personalidade na vida real está enraizada no amor e na compaixão. Essa dualidade na personalidade de Diesel, o exterior duro e o coração suave, foi exemplificada em um incidente em Dornbirn, quando, enquanto andava de moto na rodovia de Hollywood, testemunhou um acidente de carro. Sem hesitar, Diesel abandonou sua moto e correu para resgatar os passageiros dentro do carro. Ele conseguiu tirar 2 crianças do veículo e guiar o motorista até um lugar seguro, momentos antes de o carro ser engolido pelas chamas. Esse incidente mostrou que Diesel não era apenas um herói nas telas, mas também na vida real. Esse ato de heroísmo espelhava a coragem e a rapidez de pensamento dos personagens que ele frequentemente interpreta.
O desejo de Diesel de se libertar das restrições da masculinidade tóxica também é evidente em suas entrevistas. Ele desafiou abertamente a expectativa social de que os homens devem ser sempre durões e sem emoções. Em suas próprias palavras, a melhor versão de mim sempre foi apenas uma mensagem pura de amor. Diesel, que uma vez trabalhou como segurança em clubes noturnos de Nova York, disse que sua experiência nesse trabalho lhe deu a liberdade de ser amoroso, sem precisar provar sua dureza. Essa mentalidade permitiu que ele abraçasse seu lado mais sensível, e ele espera inspirar os outros a fazerem o mesmo. Além de sua filosofia pessoal, os papéis de Diesel também evoluíram com o tempo. Em seu filme de 2020, Bloodshot, Diesel interpretou um personagem que, embora fosse um ex-soldado aprimorado tecnologicamente, também era profundamente marcado por suas emoções. O filme, baseado no super-herói de mesmo nome dos quadrinhos da Valiant, explorou temas como transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, e o impacto do trauma na psique humana. Diesel explicou que queria criar um personagem de super-herói que fosse tanto poderoso quanto empático, alguém que pudesse evocar medo e simpatia ao mesmo tempo. Em muitos aspectos, a interpretação de Diesel de Dom Toretto na franquia Velozes e Furiosos espelha sua evolução na vida real. Quando a série começou em 2001, Toretto era um líder de gangue durão, com uma paixão por carros velozes e uma atitude rebelde. Mas ao longo dos anos, o personagem cresceu, tornando-se mais emocionalmente complexo e movido pelo amor à família. Diesel atribuiu essa transformação às suas próprias experiências como pai. Em uma entrevista, ele comentou que o mundo precisa de uma reconciliação com o arquétipo paterno e que os filmes de Velozes e Furiosos, especialmente Velozes e Furiosos 9, visam servir a esse propósito. A jornada de Diesel para a paternidade veio em um momento mais avançado de sua vida. Ele estava em seus 40 anos quando se tornou pai pela primeira vez e frequentemente falou sobre como essa fase de sua vida o mudou completamente. Esperei muito tempo para me tornar pai porque esta indústria é muito exigente, disse ele. Diesel, que tem 3 filhos com sua parceira Paloma Jimenez, nomeou sua filha mais nova, Pauline, em homenagem ao seu falecido amigo Paul Walker. Seus filhos são tudo para ele, e Diesel compartilhou que seu relacionamento com sua filha Rania é especialmente forte. Minha filha é minha rainha. Ela é tudo para mim, disse ele em uma entrevista. Uma das histórias mais comoventes sobre o relacionamento de Diesel com seus filhos veio do set de Velozes e Furiosos 9. Diesel revelou que uma poderosa frase no filme foi, na verdade, escrita por sua filha de 4 anos. Embora ele não tenha revelado a frase exata, mencionou que os fãs saberão qual é quando a ouvirem. Essa anedota destaca o quanto os filhos de Diesel influenciam seu trabalho e sua abordagem à vida. Ao longo de sua carreira, Diesel permaneceu firme em sua crença no poder do amor. Ele já falou muitas vezes sobre como lidera com amor, não com ódio, e como espera inspirar outros a fazerem o mesmo. Apesar de sua imagem de cara durão, Diesel não tem medo de mostrar seu lado vulnerável. Na verdade, ele acredita que admitir vulnerabilidade é um sinal de força, não de fraqueza. Essa mentalidade fez dele o tipo de herói que o mundo precisa. Alguém que pode ser tanto forte quanto sensível, tanto duro quanto amoroso. A história de vida de Diesel é um testemunho de sua crença no poder transformador do amor. Nascido Mark Sinclair em 18 de julho de 1967, no condado de Alameda, Califórnia, Diesel cresceu na cidade de Nova York com sua mãe, seu irmão gêmeo fraterno e seu padrasto afro-americano, Irving Vincent. Foi Vincent, um gerente de teatro, que introduziu Diesel no mundo da atuação, dando-lhe seus primeiros papéis no palco. As primeiras experiências de Diesel no teatro lançaram as bases para sua futura carreira como ator e produtor de cinema. O caminho de Diesel para o sucesso não foi sem desafios. Ele trabalhou como segurança em boates de Nova York enquanto perseguia uma carreira de ator, adotando o nome Vin Diesel como um nome artístico para dar a si mesmo uma imagem mais dura. Seu grande avanço veio quando ele escreveu, dirigiu, produziu e estrelou o curta-metragem Multifacial, 1995, que chamou a atenção do diretor Steven Spielberg. Isso levou a um papel em O Resgate do Soldado Ryan, 1998, e a carreira de Diesel decolou a partir daí. No entanto, foi seu papel como Dominic Toretto em Velozes e Furiosos, 2001, que fez de Diesel um nome conhecido. O sucesso do filme gerou uma franquia bilionária, com Diesel à frente como estrela e produtor. Mas embora os filmes de Velozes e Furiosos fossem conhecidos por suas cenas de ação e perseguições de carros, no fundo, eles tratavam de família, um tema que ressoava profundamente em Diesel.
Esse tema da família tornou-se ainda mais comovente após a trágica morte de Paul Walker em 2013. Walker, que interpretou Brian O'Connor na série Velozes e Furiosos, não era apenas co-estrela de Diesel, mas também seu amigo próximo e confidente. Os dois homens compartilharam um vínculo profundo, tanto na tela quanto fora dela, e a morte de Walker deixou um impacto duradouro em Diesel. A morte de Walker foi um golpe devastador para Diesel, que já falou muitas vezes sobre como foi difícil continuar filmando Velozes e Furiosos 7 sem seu amigo. Diesel teve que atuar em cenas nas quais deveria interagir com o personagem de Walker, embora Walker já não estivesse lá. Atuo minha vida toda e não te ensinam na escola de atuação como lamentar a perda de alguém e, ao mesmo tempo, fingir que essa pessoa está em uma cena com você, disse Diesel em uma entrevista. Nos anos desde a morte de Walker, Diesel continuou a honrar a memória de seu amigo. Ele nomeou sua filha Pauline em homenagem a Walker e manteve uma relação próxima com a família de Walker, especialmente com Meadow. Diesel falou muitas vezes sobre o orgulho que sente de Meadow, que se tornou uma modelo e filantropa de sucesso. Meadow, por sua vez, permaneceu próxima da família de Diesel, pedindo até que a filha de Diesel, Rania, fosse sua dama de honra em seu casamento. Meadow também seguiu os passos de seu pai à sua maneira, envolvendo-se na franquia Velozes e Furiosos. Ela fez uma participação especial em Velozes e Furiosos 10, a última parte da série, e continuou a honrar o legado de seu pai por meio de seu trabalho com a Fundação Paul Walker. Essa fundação que Meadow criou em 2015 se concentra na conservação dos oceanos, uma causa que era próxima do coração de seu pai. Apesar da tragédia de perder Walker, Diesel encontrou consolo nas relações que construiu com a família de Walker e o elenco de Velozes e Furiosos. A franquia se tornou mais do que apenas uma série de filmes de ação. Tornou-se um tributo ao poder duradouro da família e da amizade. Enquanto Diesel continua liderando com amor, tanto na tela quanto fora dela, ele permanece um farol de força, resiliência e compaixão. Sua jornada de um segurança durão em Nova York para uma das maiores estrelas de Hollywood é um testemunho do poder do amor, da família e do espírito humano. I was in bed with my wife and she answered the phone. And then she looked round at me and said, I think you better get up and sit on the end of the bed and take this phone call. Em 31 de agosto de 1997, o mundo lamentou a perda da princesa Diana, carinhosamente conhecida como a Princesa do Povo. Sua trágica morte em um acidente de carro chocou o planeta, deixando milhões devastados. Mesmo após sua morte, seu legado continua tocando os corações de muitos. Sua compaixão, graça e espírito caritativo a fizeram querida por pessoas de todas as esferas da vida, e sua memória permanece viva, especialmente entre aqueles que estiveram mais próximos dela. Um desses indivíduos foi Colin Tabbitt, seu motorista pessoal de confiança e confidente. Durante anos, Colin permaneceu em silêncio sobre os eventos daquela fatídica noite em Paris. Mas depois de décadas guardando essa história, ele finalmente quebrou o silêncio, compartilhando detalhes sobre o que realmente aconteceu e revelando alguns eventos chocantes que ocorreram após sua prematura morte. Colin não era apenas o motorista da princesa Diana. Ele era um de seus companheiros mais próximos. Um homem que esteve com ela nos bons e maus momentos. Seu relato sobre o que aconteceu naquela trágica noite oferece uma perspectiva única, cheia de dor pessoal e um persistente senso de responsabilidade. Com o tempo, surgiram várias histórias e teorias da conspiração, mas a recordação de Colin, sendo alguém tão próximo a Diana, lança luz sobre um momento profundamente emocional e angustiante da história. Em uma entrevista comovente, Colin revelou a série de eventos que se desenrolaram após o acidente. Ele carregou o peso dessa história por mais de 2 décadas antes de finalmente decidir falar. O que fez Colin esperar tanto tempo? E por que agora, depois de tantos anos, ele sentiu que era o momento certo para revelar os detalhes daquela noite? Ele apareceu em um programa de entrevistas apresentado por Kate e Ben, onde contou sobre a turbulência emocional que experimentou nas horas e dias após a morte de Diana. O esmagador fardo da culpa, a dor de perder alguém que ele amava profundamente e a grande responsabilidade que sentiu por não estar lá naquela noite o assombraram por anos. Colin descreveu o momento em que sua vida mudou para sempre ao receber uma ligação telefônica tarde da noite. Ele estava na cama com sua esposa, pensando que era apenas mais uma noite comum. Sua esposa atendeu a ligação e, a princípio, a conversa parecia rotineira. Mas logo o tom mudou, tornando-se mais sério.
Ela rapidamente entregou o telefone a Colin e disse que ele deveria se sentar para atender a chamada. Era a ligação que ninguém quer receber. A princesa Diana havia sofrido um terrível acidente em Paris. Do outro lado da linha, um colega de Balmoral informou a Colin sobre o acidente. Naquele instante, seu coração afundou. Ele foi instruído a ligar a televisão para ver o que tinha acontecido. As imagens na tela confirmaram a devastadora notícia. A princesa Diana estava gravemente ferida em um acidente de carro e o mundo inteiro estava assistindo a tragédia se desenrolar em tempo real. A mente de Colin estava a mil enquanto ele lutava para compreender o que estava vendo. O choque de tudo aquilo o atingiu como uma onda gigante. Sem hesitar, ele se vestiu rapidamente e correu para o Palácio de Kensington. Enquanto dirigia pelas escuras e silenciosas ruas de Londres, Colin estava consumido pela incredulidade, tristeza e impotência. Como isso pôde ter acontecido? Ele conhecia tão bem a princesa Diana, sua bondade, sua generosidade. O simples pensamento de que ela estava sofrendo daquela maneira era insuportável. Quando chegou ao Palácio de Kensington, foi confrontado com a dura realidade da situação. A atmosfera no palácio era sombria e angustiante. A gravidade da situação finalmente o atingiu quando ele se deparou com a dura realidade do estado de Diana. A princesa Diana faleceu nas primeiras horas do dia 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro dentro do túnel Pont-de-l'Alma, em Paris. Ela estava acompanhada de seu parceiro Dodi Fayed e do motorista Henri Paul, que também morreram no acidente. O acidente ocorreu enquanto tentavam escapar da perseguição incessante dos fotógrafos paparazzi. O único sobrevivente do acidente foi Trevor Rhys-Jones, um guarda-costas empregado pelo pai de Dodi, Mohammed Al-Fayed. Trevor sofreu graves ferimentos na cabeça, mas conseguiu sobreviver ao trágico evento. A perda da princesa Diana enviou ondas de choque por todo o mundo. Sua morte não foi apenas uma perda para a família real britânica, mas para o mundo inteiro. Diana era uma figura querida, admirada por seu trabalho humanitário, sua dedicação à caridade e sua capacidade de se conectar com pessoas comuns de uma maneira que nenhum outro membro da realeza havia feito antes. Milhões de pessoas ao redor do mundo lamentaram seu falecimento. E os dias que se seguiram foram marcados por uma efusão de tristeza e homenagens de pessoas de todos os setores da sociedade. Em 6 de setembro de 1997, a princesa Diana foi enterrada. Seu funeral se tornou um dos eventos mais assistidos da história, atraindo uma audiência global de mais de 2,5 bilhões de pessoas. Somente no Reino Unido, o funeral televisionado alcançou uma audiência máxima de 32,1 milhões, tornando-o um dos momentos mais vistos na história da televisão britânica. Nos Estados Unidos, o evento cativou 50 milhões de espectadores, enquanto pessoas de todo o mundo sintonizavam para se despedir da princesa do povo. As ruas de Londres estavam repletas de enlutados, e o Palácio de Kensington se transformou em um mar de flores, cartões e velas, enquanto as pessoas prestavam homenagem à princesa que haviam aprendido a amar. Foi uma demonstração de luto público sem precedentes, um testemunho do profundo impacto que Diana teve na vida das pessoas. Desde líderes políticos até celebridades e cidadãos comuns, incontáveis homenagens surgiram, refletindo a admiração global e o respeito pelo legado de Diana. A procissão fúnebre foi um evento solene e emocional, com os 2 filhos de Diana, o príncipe William e o príncipe Harry, caminhando atrás de seu caixão, ao lado de seu pai, o príncipe Charles, e outros membros da família real. Elton John interpretou uma versão especial de Candle in the Wind, uma música que ele havia reescrito em homenagem a Diana. Seu tributo se tornou um dos momentos mais memoráveis do serviço, e a canção arrecadou milhões para as instituições de caridade de Diana por meio de suas vendas globais. Após a morte da princesa Diana, surgiram muitas perguntas sobre as circunstâncias do acidente. A explicação oficial, determinada pelas investigações francesas e britânicas, foi que o acidente foi causado pela direção imprudente de Henri Paul, que estava embriagado no momento do acidente, combinada com a perseguição em alta velocidade pelos paparazzi. No entanto, essa explicação não satisfez a todos, e logo começaram a surgir teorias da conspiração, sugerindo que havia mais na história do que parecia. Um dos personagens mais proeminentes a promover essas teorias da conspiração foi Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi Fayed, que também morreu no acidente. Al-Fayed acreditava que o acidente não foi um acidente, mas o resultado de uma conspiração
orquestrada pela família real britânica e pelos serviços de segurança britânicos. Ele argumentava que Diana e seu filho foram assassinados porque o estabelecimento britânico não podia aceitar a ideia de que Diana, a mãe do futuro rei, estivesse romanticamente envolvida com um muçulmano egípcio. Outra teoria surgiu em 2003, quando Paul Burrell, o ex-mordomo de Diana, revelou uma nota que Diana supostamente havia escrito em 1993. Na nota, Diana expressava sua crença de que o príncipe Charles estava planejando um acidente envolvendo seu carro para abrir caminho para que ele pudesse se casar com Camilla Parker Bowles. De acordo com relatos, Diana havia confiado medos semelhantes ao seu advogado, Lord Mishcon, em 1995. Essas teorias da conspiração continuaram ganhando força, levando à criação da Operação Paget em 2004, uma investigação especial liderada pela Polícia Metropolitana para investigar as várias alegações em torno da morte de Diana. A investigação examinou 175 diferentes teorias da conspiração, incluindo as apresentadas por Mohammed Al-Fayed. No entanto, após anos de investigação, a Operação Paget concluiu que não havia evidências críveis para sugerir que a morte de Diana foi algo além de um trágico acidente. Depois de saber sobre o acidente, Colin recebeu a dolorosa tarefa de trazer o corpo da princesa Diana de volta à Inglaterra. Esta foi uma enorme responsabilidade e algo que pesou muito sobre ele. Quando chegou a Paris, ele foi confrontado com uma cena esmagadora de caos e frenesi da mídia. Repórteres e fotógrafos estavam por toda parte, tentando cobrir o trágico evento. Colin descreveu como foi difícil navegar entre as multidões e a atenção constante da mídia. A imprensa foi implacável em sua busca por cada detalhe, tornando uma situação já angustiante ainda mais desafiadora. Mas apesar do caos, Colin permaneceu focado em seu dever. Um dos momentos mais difíceis para Colin foi ver o corpo da princesa Diana na morgue. Foi um momento que trouxe todo o peso da tragédia sobre ele. A mulher vibrante e compassiva que ele conhecia havia partido, e a realidade de sua morte o atingiu com toda a força. Foi uma experiência devastadora, mas Colin sabia que tinha que permanecer forte. Ele tinha um dever a cumprir e queria garantir que Diana fosse levada de volta à Inglaterra com o respeito e a dignidade que merecia. A jornada de volta para a Inglaterra foi sombria. Colin acompanhou o corpo de Diana no voo de volta para casa, sentindo a pesada responsabilidade da tarefa que lhe foi confiada. Ao chegar a Londres, a nação estava de luto. Todo o país estava em estado de choque e a manifestação pública de tristeza foi esmagadora. Mas o trabalho de Colin ainda não havia terminado. Ainda havia muitos preparativos a serem feitos, e ele continuou a trabalhar incansavelmente para garantir que tudo fosse feito corretamente. Ao longo de sua entrevista, Colin falou sobre o imenso senso de responsabilidade que sentiu após a morte de Diana. Não só estava de luto pela perda de alguém que ele amava profundamente, mas também carregava o fardo de garantir que ela fosse tratada com o máximo respeito em seus momentos finais. Um momento particularmente emocional ocorreu quando Colin estava no quarto com o corpo de Diana, e um ventilador que havia sido colocado na sala para mantê-la fresca fez com que seu cabelo se mexesse ligeiramente. Foi uma imagem inquietante, uma que ficou com Colin por anos. Apesar da carga emocional, Colin permaneceu dedicado ao seu dever. Ele descreveu como queria proteger a dignidade de Diana, mesmo na morte. Ele se certificou de que o quarto onde ela estava fosse seguro e que ninguém pudesse perturbá-la. Tomou todas as precauções necessárias para garantir que Diana fosse tratada com o respeito que merecia e trabalhou incansavelmente para garantir que tudo fosse feito com cuidado. Mesmo quando as investigações oficiais concluíram que a morte da princesa Diana foi um trágico acidente, as teorias da conspiração continuaram a circular. Colin recordou sua experiência dirigindo pelo túnel Pont de l'Alma, onde ocorreu o acidente. Ele descreveu o quão desorientador o local podia ser, especialmente à noite. As curvas do túnel, combinadas com os reflexos das luzes da cidade, faziam do local um lugar desafiador para dirigir, mesmo para um motorista experiente. Colin compartilhou essa perspectiva na esperança de dissipar algumas das teorias de conspiração mais extravagantes que surgiram. Ele enfatizou que o acidente poderia ter sido o resultado de condições de direção difíceis, em vez de algum tipo de complô sinistro. Ao compartilhar sua experiência pessoal, Colin esperava oferecer uma explicação mais realista do que aconteceu naquela noite. Apesar desses esforços, as teorias da conspiração persistiram. Algumas pessoas continuaram acreditando que Diana havia sido assassinada, seja pela família real britânica
ou por outras figuras poderosas. Uma das teorias mais persistentes foi que Diana havia sido assassinada porque supostamente estava grávida do filho de Dodi Fayed. E a família real não poderia aceitar a ideia de que a mãe do futuro rei estivesse envolvida com um muçulmano egípcio. No entanto, os exames médicos realizados após a morte de Diana confirmaram que ela não estava grávida no momento do acidente. As amostras de sangue colhidas no local do acidente não mostraram vestígios do hormônio da gravidez, HCG. E entrevistas com amigos e familiares próximos de Diana revelaram que ela estava usando anticoncepcionais nas semanas que antecederam sua morte. Nos anos desde sua morte, o legado da princesa Diana continuou a crescer. Seu trabalho humanitário, sua dedicação a causas de caridade e sua capacidade de se conectar com as pessoas em um nível pessoal deixaram um impacto duradouro no mundo. Em 2021, seus dois filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, honraram sua memória ao encomendar uma estátua em sua homenagem. A estátua, que se encontra no jardim afundado do Palácio de Kensington, foi revelada no que teria sido o aniversário de 60 anos de Diana. Ela serve como um tributo duradouro à sua vida e legado. Apesar das muitas investigações e relatórios oficiais, as perguntas sobre a morte da princesa Diana ainda permanecem. Sua morte foi realmente um acidente? Ou havia algo mais por trás? As teorias da conspiração que cercam sua morte podem nunca ser completamente dissipadas, mas o que permanece claro é que o legado da princesa Diana perdurará por gerações. Sua compaixão, sua força e sua capacidade de tocar as vidas de milhões serão sempre lembradas. O que você acha? Você acredita que a morte da princesa Diana foi um acidente ou havia algo mais sinistro envolvido? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários abaixo. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais atualizações sobre o legado da princesa Diana e outras figuras históricas que deixaram uma marca duradoura no mundo. Fique atento para mais histórias que exploram as vidas das pessoas que moldaram nossa história.